Né? Então, esse, aliás, é o tema de um livro que eu estou escrevendo, que se chama 2025, é um horizonte de 15 anos. O livro vai ser lançado o ano que vem pela própria CBN, Editora Globo, com o título de 2025, Como Viveremos. Não é 2025, uma Odisseia no Espaço Cibernético? Podia ser também, aproveitar o nome que já é famoso. Mas não são ideias minhas, não é uma invenção puramente imaginária. É o depoimento de 50 cientistas, quer dizer, que pensam no futuro, quer dizer, e que podem responder, talvez com muito mais precisão. A grande dificuldade, Piotr, é você fixar o momento exato em que aquela tecnologia está amadurecida. Nós temos coisas que já amadureceram e que não viraram produtos ainda, né? Por exemplo, uma televisão a laser, quer dizer, em que as três cores são provocadas por canhões de laser. Você faz um televisor do tamanho de um maço de cigarro e projeta a imagem numa parede imensa, uma cor maravilhosa. Isso tecnicamente é possível, só que ainda não é um produto comercial. Mas não é um produto pela viabilidade comercial, e aí eu entro na questão de valor, de preço. É isso? O preço é o primeiro desafio. Né? O segundo Como foi o celular, né? Exatamente. Né? Eles que quiseram fazer primeiro um produto comercial, quer dizer, para não haver uma ruptura. Se nós soltarmos um televisor com projeção com essa qualidade, ele mata toda a indústria existente hoje com as telas planas, com os grandes monitores de 42 polegadas. Você vai poder colocar numa parede, não com 40 ou 50 polegadas, com 200 polegadas, o que vai ser 6 metros de diagonal, tá certo? Então, eles conseguem isso, alta definição, tridimensionalidade e uma imagem insuperável, que você pode projetar ao ar livre, com o sol do meio-dia, você tem a definição perfeita da imagem. Se você estivesse vendo uma paisagem em tempo real. Outras coisas que a nanotecnologia, por exemplo, está permitida é que você aprenda, o ser humano aprenda com a natureza determinadas coisas que nós não sabíamos explicar. As borboletas têm uma pigmentação que reflete várias cores. Todo o espectro do arco-íris é refletido nas asas das borboletas. É um sistema que eles chamam de iridização, porque íris é o sinônimo aí das cores em grego, do arco-íris. Hoje eles aprenderam a fazer isso artificialmente, e nós vamos ter, por exemplo, monitores de televisão feitos com a mesma tecnologia da asa da borboleta, monitores de relógio, de celulares, quer dizer, com uma qualidade impressionante. E ele não precisa de backlight, da luz do fundo. Ele economiza energia e tem uma definição, uma qualidade impressionante. E você tem hoje o problema de, pega o seu celular e a luz do sol, você não lê mais nada. Com esta tecnologia, quer dizer, da iridização, você vê perfeitamente. A luz do sol torna ainda o contraste mais perfeito para você ver os números, as horas, as figuras, realmente as imagens, uma imagem de alta definição. Então, o que vem não é o que o FutureCom está mostrando aqui, tá vendo? Claro. Eu extrapolei um pouco para dizer, aqui a gente pode prever mais ou menos algumas coisas para o ano que vem, para 2 anos, por esse cenário do FutureCom. Eu vou perguntar exatamente de que novidades temos aqui, mas só voltando num ponto que você disse, vamos imaginar que eu tenho 2 retas. Eu tenho a reta da tecnologia, elas são paralelas, e a sociedade de consumo. E vão paralelas porque uma coisa depende da outra. Eu preciso de um consumidor, de uma sociedade para projetar essa tecnologia e a sociedade que demanda essa tecnologia. Vez ou outra tem algumas pontes aqui, que aí eu faço o que a tecnologia produz, acessível à sociedade. A ponte é redução de custo, viabilidade, por aí vai. A reta da tecnologia está muito na frente, porque pelo que você me disse, eu tenho coisas aqui que a sociedade jamais sonha em consumir e que eu já estou produzindo, ou que pelo menos eu tenho capacidade de produzir. Já está pronto. O exemplo da televisão que você usou. Mas essa distância é muito grande, Etevaldo? Essa reta da sociedade...
A seta da sociedade da tecnologia está muito à frente? Veja, na campanha do Obama, a CNN mostrou em holografia, ela trouxe uma repórter que estava a 500 quilômetros e materializou isso em holografia no estúdio principal de Atlanta e mostrou para o mundo. E fez a entrevista como nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Se ela tivesse presente. Essa experiência só não se torna corriqueira porque ela custou $550 mil. Tá certo? Com a tecnologia de hoje, ela é muito cara. Nós não temos ainda redes de transmissão de banda larga, nós não temos aqueles aparelhos todos que permitiram a holografia tridimensional que foi demonstrado lá. Esse custo de $550 mil, é isso? É isso. Isso inviabiliza, quer dizer... $500 milhão. $500 milhão para uma entrevista. Para aquela entrevista? Para aquela entrevista. Quanto mais tempo ela durasse, mais cara ela vai ficar, porque é proporcional. É quase o salário do âncora da CBN, isso aí, Roger. Para trabalhar o mês inteiro. Exatamente. Provocação. Mas é um custo muito alto hoje. Agora, bom, sempre quando... Eu me lembro quando começou a história do PC, e aí todo mundo olhou para o microcomputador e olhou para aquilo e falou, bom, isso não demora muito. De fato, não demorou muito. Quando começou a evolução do microcomputador, e aí todo mundo viu ali um laptop, um notebook, e a coisa começou a evoluir. O celular acho que teve talvez um caminho mais curto, né? Porque desde que apareceu o que temos hoje, a possibilidade que se faz com o celular é muito grande. Essa reportagem, essa entrevista holográfica, você acha que demora quanto tempo? É uma questão de... 10 anos, em 10 anos. 10. Nós temos 10 anos para amadurecer toda a infraestrutura tecnológica. A questão de infraestrutura. Porque, digamos, os japoneses criaram uma televisão de alta definição nos anos 70. Só que elas exigiam não 6 MHz de banda de frequência, exigiam 20. É impraticável você usar 20. Você acaba com um espectro disponível numa cidade com 2 canais de televisão, tá certo? E o preço fica muito alto. Outra, o espectro de frequência é um bem escasso, né? Raro, né? Não renovável, quer dizer, então, a televisão dos japoneses, que era analógica, mas de altíssima qualidade, a alta definição deles, em 1974 eu vi a NTT no Japão fazer uma demonstração. Só que o mundo não aceitou aquela televisão. Hoje, se comprime o espectro, você pode ter alta definição até com 1,5 MHz, certo? Os MPEG 2, MPEG 4, você vê, MPEG 8, são sistemas de compressão digital que vão permitir que você economize espectro de frequência sem perder a qualidade. Isso, MP3, por exemplo, foi descoberto na Alemanha por um instituto chamado Fraunhofer, em que o que eles fizeram? Num CD você gravava 1 hora de música, hoje você grava 10 horas, tá certo? Num CD. Você comprime 10 vezes mais, né, o espectro de frequência, tá certo? Você não precisa repetir as notas que vieram anteriormente, né? Você dispensa as redundâncias que existem numa música, numa sinfonia, tá certo? E vai usando todo aquele espaço para comprimir. É o que MP3 faz. Tá certo? Então, mas a primeira descoberta, falando só sobre a televisão de alta definição, exigia 20 MHz. 20 MHz. Aí eu consegui fazer a mesma coisa. Hoje, digitalmente, você comprime em 6 MHz, que é a nossa televisão que está aí no ar. Ou seja, a primeira demanda do cientista, do descobridor da tecnologia, era bastante extensa e inviável. Exato. Aí começou a ter uma demanda de, olha, o resultado é bom, mas o custo é muito alto. Custo em tudo, de infraestrutura, o custo operacional, o custo financeiro. Faz a mesma coisa, se possível, melhor ainda, com menos. Com menos. Você me falou em 10 anos para ter aquela entrevista holográfica com mais frequência e imagino com um custo menor. Certo. Qual vai ser a demanda para se ter daqui a 10 anos isso com mais eficiência e com menor custo, sob todos os pontos de vista de custo? Eu vou ter que baixar quanto isso daí? Bom, para que se torne viável uma holografia, e você fazer no dia a dia, é possível que ela custe menos que o salário mensal de um repórter.
Esse é um ponto de referência. Se nos Estados Unidos o repórter ganha $12 mil por mês, né, uma entrevista daquela não pode superar 12 mil sobre 30 dias, né, quer dizer, claro. Como se fosse um dia de trabalho dele. Tá certo? Então nós vamos ter aí, eu diria, alguma coisa como $100, $150, no máximo é o custo. Veja que diferença que eu vou ter que cair de 550 mil hoje para se tornar viável no dia a dia, isso tem que cair para abaixo de $150. Certo? É uma longa estrada, mas nós não sabemos ainda as ferramentas que a tecnologia vai desenvolver para isso, tá certo? As técnicas de compressão digital fazem milagres, tá certo? Porque o mundo passou de um mundo analógico, do velho LP, em que o sulco reproduzia o movimento da agulha, era análogo, por exemplo, era analógico, para um CD em que, em lugar do sulco, ele tem uma trilha formada por manchas pretas sobre um fundo de alumínio, e essa mancha representa números. Ele é numérico, ele é digital. 1 e 2, 0 e 1. 0 e 1, ele combina essa quantidade de zeros e uns, e com um código digital ele representa voz, dados, imagens, tudo que nós imaginamos. Esta foi a revolução, Piotr. Quer dizer, o grande salto que a humanidade deu, do ponto de vista tecnológico, nos últimos 30 anos, foi digitalizar tudo. Nós estamos no último estágio da digitalização, é o rádio que ainda não saiu, tá certo? Que patina não se sabe, bom, tem uma série de razões aí, explicações, mas patina num mundo que já não deveria patinar mais, né? Mas por uma razão simples. Porque nós temos que mudar totalmente do espectro. Hoje, por exemplo, a frequência de 90,5 MHz da CBN em FM. Em São Paulo. Em São Paulo. No Brasil você tem outras. E aqui em AM, qual é a nossa frequência? 780. 780. O que acontece? Todos os rádios que recebem nessa frequência, seja em AM ou FM, são rádios analógicos, tá certo? Eu teria que substituir todos os receptores, tá certo? E não dá para se colocar um chipzinho e cada um encaixar. Tá não dá para fazer um upgrade desse jeito, né? Ainda não dá, tá certo? É possível que se consiga, tá certo, no futuro. O grande problema é que nós vamos ter que usar a transmissão digital ou na mesma frequência, e é muito difícil você usar no meio do canal, você colocar uma outra transmissão digital. É o que tentam os americanos com o padrão chamado IBOC, In-Band On-Channel, tá certo? Que é a sigla dele, mas não funciona bem. Já foi testado no Brasil, né? O Ministério das Comunicações vai e volta, né? E não decide colocar, e é bom não decidir mesmo, porque não é uma tecnologia amadurecida. Nós, como cidadãos, ouvintes, que vamos ter que comprar um outro rádio que custa no mínimo $120 hoje, nos Estados Unidos, com uma produção não massificada ainda, né? Nós vamos ter que substituir todos os rádios de automóveis, né? Um país que tem, sei lá, 60 milhões de automóveis, substituir 60 milhões de rádios de automóvel. Olhando hoje para o cenário, é quase impensável, não é? Alguns países vão resolver diferentemente. Eles vão fazer isso no longo prazo, onde, olha, todos os rádios que saírem daqui, eles vão sair com as duas recepções em faixas diferentes. Como se faz em TV digital. Não? Mas a Finlândia, por exemplo, tem esses projetos, tá certo? Ela vai usar uma faixa de frequência nova, então o AM não vai começar mais em 550 kHz, vai até 1700, eles encontraram uma faixa abaixo disso, né, para o AM. A AM vai desaparecer a longo prazo. FM vai ter a qualidade digital, né, inteiramente digital. Você tem inteiramente digital hoje na internet. E eu penso que nós vamos abandonar o broadcasting, o rádio aberto, em 20 anos, sem dúvida nenhuma. A internet, eu já ouço, Piotr, mais de 10 mil emissoras num software que tem no meu computador. Você ouve
não o MP3 com 32 kilobits, com 196, alta fidelidade absoluta, sem nenhum ruído, emissoras do mundo inteiro, tocando o gênero de música que você quiser, seja jazz, música clássica, fantástica. Posso fazer em 2 canais, em 4 canais, quer dizer, em 6 canais, 5.1, quer dizer, isso via internet. É o rádio IP que se chama, como nós teremos a televisão IP, o IPTV. Eu estou conversando aqui com o Etevaldo Siqueira, que é comentarista de tecnologia da CBN, nessa conversa gravada aqui no estúdio da CBN, na FutureCon, que aconteceu essa semana em São Paulo. Etevaldo, quando a gente olha para esse custo da tecnologia, e a gente falou justamente isso logo no começo, quanto custa a tecnologia hoje, e isso é a primeira razão de acessibilidade. Olhando para essa feira hoje, você me disse que tem coisas aqui que já projetam pelo menos 2 ou 3 anos. O que tem de novidade? No dia a dia, eu digo nos gadgets do dia a dia, ou seja, no celular, no computador, no laptop, o que tem de novidade? Bom, a grande novidade que esta feira tem um mote, aliás, está aqui no estúdio Rogério Santana, que é o secretário de Tecnologia do Ministério do Planejamento. Ele até poderia nos responder algumas perguntas, Piotr, a respeito de banda larga no Brasil, que é um projeto um plano nacional, quer dizer, é o lado social e educacional da banda larga. O que nós temos aqui é o lado tecnológico. E o lado tecnológico é fantástico também. Se você imaginar que nós temos hoje a possibilidade de transmitir banda larga não só por fibra ótica, não só por cabo coaxial, por fios, né? Até por uma linha telefônica você hoje consegue, uma outra forma de compressão, chamada ADSL, o Speed é uma forma disso, o AJATO é outra, em que nós podemos, digamos, colocar na casa das pessoas, até pela linha telefônica, um canal de alta velocidade que permite o acesso à internet. Isso é uma coisa nascente no mundo hoje, quer dizer, essas técnicas de compressão que cada vez mais vão permitir o que é? A transmissão de voz, dados e imagens com qualidade superior e por preços menores. Agora, quando você fala em velocidade, no que nós temos hoje em transmissão de dados via internet, as pessoas negociam algo em torno de 2, de 4, de 6, de 10 mega. Raramente alguém tem mais do que isso. É verdade. Do que nós estamos falando no futuro? O dobro disso? Hoje, uma coisa é nós pensarmos na sociedade como um todo. Seria um grande salto se nós garantíssemos para todo cidadão já o mínimo de 1 mega, tá certo? 1 mega nominal e a metade efetivo. O mundo sabe que é impossível você transmitir a velocidade que você contrata, porque só se você fosse o único usuário do sistema naquele momento. Claro. Você tem que compartilhar essa velocidade com outros eventuais usuários. Mas então, nós temos aqui soluções que vão chegar a 30, 40, 50 megas. E se você olhar só o caso da mobilidade, a banda larga móvel, que é o chamado LTE, Long Term Evolution, é a evolução de longo prazo, que nós vamos ter, que já começou. Nós vamos partir da 3ª geração do celular para a 4ª. Na 3ª geração, nós conseguimos velocidades de 3.6 a 7.2 megabits por segundo. A partir daí, de 14,28 e vamos subindo, nós entramos nesta outra faixa de banda larga sem fio, que é uma das formas, quer dizer, de você levar, porque o sem fio cobre uma região, quer dizer, ao invés da pessoa simplesmente acessar uma internet, ela, digamos, na velocidade que ela acessa hoje, com banda estreita ou com uma banda que podemos chamar larga, mas não tanta, tá certo? Eu não consigo baixar muita coisa no YouTube hoje, porque a minha banda, embora eu contrate 2 megas, eu não tenho mais do que
1/10 disso. E às vezes 1/10 não dá para você baixar vídeo em determinadas condições. É verdade. Então, nós vamos ter, daqui a 2 ou 3 anos, soluções que vão permitir isso. Há uma infraestrutura de fibra ótica nas cidades e é uma infraestrutura que está parcialmente ociosa. Eu digo parcialmente, 70%, 80% dessa infraestrutura está ociosa, não está sendo utilizada por falta de capilaridade. Esse é o grande desafio, levar para casa de cada um uma ponta, uma fibra ótica, para que ele receba ali todas as informações possíveis, né? Pode receber cinema, não pode ter televisão por demanda, vídeo on demand, pode ser assinatura, uma TV por assinatura, com uma grade completa, como pode ser videoconferência, ele pode fazer o que a telepresença está sendo feito, demonstrado aqui, em que uma pessoa entrevista 3 outras em lugares completamente diferentes do mundo, com imagem de alta definição, em tamanho real das pessoas. E o padrão tecnológico é o mesmo? Padrão no sentido de o que eu estiver fazendo por videoconferência aqui, o sistema vai ser aceito, por exemplo, de alguém que está na Dinamarca e outro que está na Austrália, por exemplo? Hoje há uma padronização? A União Internacional de Telecomunicações, que é uma agência da ONU, ela se incumbe dessa padronização. E é muito fácil hoje, se houver pequenas divergências, você ter um conversor no meio que acerta a banda ou a frequência ou algum parâmetro qualquer. Hoje o mundo não caminha para sistemas incompatíveis, quer dizer, há uma conectividade cada vez maior. Tá certo? Eu brigo ainda no sistema de cor, de PAU-M, NTSC, essas coisas ainda, Isso é o passado, né, de um mundo analógico que hoje a digitalização acabou, tá certo? No momento, a coisa mais simples, você você compra um conversor para a sua televisão analógica, ela pega a TV digital, né? Seja um filme feito na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, todos eles virão com os padrões que o seu conversor é capaz de decodificar, certo? Então, há digamos, uma tendência a uma conectividade, quer dizer, realmente, cada vez maior, quer dizer, eliminar as brigas que nós tínhamos de formatos, né, de VHS para beta, os padrões de cores, como você citou, o PAU-M, o NTSC americano, o francês, né, e outros sistemas que eram incompatíveis. Sabe, Tervaldo, eu lhe pergunto isso. Tem uma coisa muito mais simples do que essa tecnologia mega que nós estamos falando do futuro. Sim. Você vai para o exterior e você tem que comprar uma tomada, um adaptador, porque o seu celular você carrega no Brasil só com duas faquinhas ali. Aí você chega numa tomada na Austrália, eu tive essa experiência agora, ainda bem que eu gastei $39 no free shop e comprei o tal do conversor. Que depois eu descobri que tinha por $19, mas enfim, né, eu fui precavido. Agora, eu não consegui uma padronização nem nisso no mundo hoje. Mas vai ter. Essa tecnologia de ponta está mais padronizada do que essa básica de fornecimento de energia elétrica? Bom, há um conversor universal hoje que custa menos do que você pagou, tá certo? Eu, como viajo com uma frequência muito grande, para lugares diversos, tá certo? Eu descobri a maneira de levar e não ter problema. Eles têm todos os pinos e todas as tomadas. O meu é desse daí. Mas você pagou mais barato? Poxa, eu preciso saber qual é o nome da loja, então. Você paga isso por $15, $16 no máximo, tá? E te resolve todos os problemas. Esse resolve, de fato. Mas sem isso você fica sem energia elétrica. Exatamente. Você fica perdido, às vezes, pela incompatibilidade. Em Israel, você tem um pino, ele é meio centímetro mais próximo um do outro. Eu não sei por que isso. Diziam que era para proteger a indústria do país na época, tá certo? A Telebrás criou uma tomada de 4 facas desse tipo. Para telefone. Para telefone. Que era a coisa mais absurda. E o que o mercado fez? Fez um furinho aqui e colocou a tomada americana aqui, tá certo? Então você colocava aquela uma vez só, porque aquela encravava todas as vezes, tá certo?
Eu me lembro, a Telebrás, para mim, era um exemplo, primeiro, de um profissionalismo excessivamente rigoroso. Mandaram desenvolver um teclado que suportava 85 milhões de toques. Para você dar 85 milhões de toques num telefone, você tem que ficar telefonando 10 horas por dia durante 90 anos. Né? Meu Deus. Então, era um padrão excessivamente rigoroso. Né? Claro. Né? Uma qualidade fantástica, mas que não servia para nada. Não precisa dessa margem de tolerância tão grande. Né? A obsolescência do teclado é de alguns anos, mas não de 90 anos. E ninguém vai ficar teclado 10 horas teclando. 10 horas teclando por dia. Seguidas. Ficava um robozinho lá testando aquilo, quer dizer, para poder projetar em quanto tempo ia haver um desgaste assim. E coisas. O mundo hoje está ganhando bom senso, pouco a pouco, até nessas coisas, tá certo? Uma das brigas, por exemplo, o Japão está conseguindo um milagre. Chamou a NTT, que é a maior operadora, NTT Docomo, opera celular, é a maior operadora do Japão, chamou os fabricantes e disse: vocês vão fabricar o telefone que eu determino, o meu modelo. E então ela padronizou a interface. Todos os teclados são iguais, tá certo? A maneira de você armazenar na caixa postal, todas as facilidades, toda a interface de usuário com o aparelho ficou padronizada. Que é um problema. Eu sou um grande crítico dessa diversidade. Não tem uma determinação para, inclusive, padronizar a fonte do celular? Não o que vai na tomada, porque ainda tem uma diferença de país para país. Uhum. Mas cada um tem uma entrada ali de energia. Parece que tem uma determinação disso, não tem? Tem um prazo, inclusive, para as indústrias. Ainda não. Ah, não tem um prazo ainda? Não. Que também é um negócio sem sentido, exatamente. Né? Porque qualquer carro, independentemente da marca, você consegue abastecer de gasolina de qualquer jeito. Exato. E encher o pneu com a mesma bomba. Exatamente. Não faz ideia, não faz sentido a alimentação de energia elétrica do celular. Isso é tão diferente de modelo para modelo. Cada carregador é um jeito, uma tomadinha diferente. Porque a gente gera lixo com isso, não é, Etevaldo? Estamos falando de mundo sustentável também, né? A vida das pessoas sem vantagem prática nenhuma, tá certo? Não tem vantagem nenhuma. Hoje, por exemplo, há uma tendência, você tem as tomadas USB no seu computador. Uhum. USB 2.0, que é a segunda geração. A 1.0, você... digamos, nasceu há mais de 10 anos, há 5 anos você teve essa, agora está nascendo a 3.0. Ela faz coisas fantásticas. A velocidade com que você consegue transmitir dados, né, é 10 vezes maior do que a atual, tá certo? Você pega um Blu-ray disc com filme de 1h30 e você transfere em apenas 140 segundos, tá certo? Se você for usar digamos, a conexão 2.0 de hoje, uhum, né, você leva 9 horas, certo? É uma coisa completamente diferente. O salto que nós estamos dando, né, do ponto de vista de velocidade de transmissão e com padronização, porque USB é uma padronização, Universal Serial Bus, uhum, quer dizer, ao pé da letra, um ônibus serial universal. Quer dizer, um ônibus de dados, tá certo? Etevaldo, deixa eu trazer um pouco a conversa para o dia a dia das pessoas. Você há pouco falava que nós temos hoje uma fibra ótica na cidade, o que eu tenho é 70%, 80% subutilizada, ociosa. Não utilizada. Pois é, porque eu tenho um problema de capilaridade. Quando eu fui comprar meu primeiro laptop, eu estava em dúvida de qual modelo comprar. E aí fui consultar quem conhecia mais e disse: mas você vai usar o laptop para quê? Porque senão eu compro um carro com teto solar num lugar que não faz sol, eu compro um carro conversível, sendo que eu detesto tomar vento, ou seja, eu compro uma coisa cheia de recursos que eu não vou usar. A tecnologia, em algum momento, a indústria também não vende coisa que o sujeito não precisa. E aí ele acaba pagando por um serviço ou por um equipamento que ele não precisa. Eu não preciso começar a vender produtos mais inteligentes, não só inteligentes do ponto de vista de o quanto ofereço de possibilidade de tecnologia, mas o quanto eu ofereço para o que você realmente precisa. Pago menos, compro um outro produto se precisar, porque essa história de ter tudo em algum momento, do ponto de vista tecnológico, é maravilhoso. Do ponto de vista do consumidor, nem sempre.
O quanto será que as pessoas têm um celular que dá pirueta e ele não precisa que o celular... Digo, 90% dos usuários não utilizam 20% das facilidades de um laptop como esse ou do seu celular. Isso é a realidade, quer dizer. Então, mas não utiliza só porque não sabe ou porque não necessariamente precisa? Por duas razões. Muitas coisas são inúteis, né? Baixar uma musiquinha MP3 para mim, eu não vou fazer isso. Uhum. Eu tenho um celular, eu não vou dizer a marca aqui para não, mas é um celular que me dá direito a baixar no meu computador 5.500.000 canções durante o primeiro ano. Tá certo? E isso está sendo aberto. Aquela fabricante e a operadora compartilharam os direitos autorais e elas pagam os direitos autorais. Eu tenho de graça. Quer dizer, então, eu não vou usar, mas é uma facilidade. Essa eu uso. Muita gente compra aquele celular e não baixa música nenhuma, não sabe. Então, a desinformação é a primeira coisa que faz com que o usuário... Veja, quantas pessoas que compram o Office e só usa o Word, não usa o Excel e não usa o PowerPoint, tá certo? Por exemplo, só para falar do Office. O Office, que é o mais popular dos pacotes de software utilizados no dia a dia, tá certo? Agora, eu devia ter o direito de comprar só o Office, mas aí é o problema, a Microsoft não te vende só o Office. Tá? O Word, no caso. Exatamente, o Word, só o processador de texto. Claro. Né? Isto você tem que educar o usuário de um lado para que ele pressione a indústria e botar o governo em cima, tá certo? Então são três entidades que você tem que brigar, porque a indústria ela quer, no fundo, escravizar digamos, o usuário, ou prendê-lo definitivamente aos seus padrões. Eu comecei a usar o videocassete beta, acabei sendo o único de São Paulo que ficou com beta quando o VHS venceu tudo. Por quê? Eu era um dos únicos, eu gostava, a qualidade era melhor, mas não tinha variedade de títulos, não tinha software, não tinha repertório, tá certo? Então, nós já pagamos muito caro pela incompatibilidade ou pelo excesso de facilidade. Há brasileiros que compram muita coisa só por status, só por vaidade. Pois é. Isso é uma distorção cultural. Não é desinformação, aí é vaidade, tá certo? O que quer que o filho vai aprender violino, ele já quer dar um Stradivarius. Se ele for milionário, ele dá, tá certo? Vai jogar fora o Stradivarius. Mas deixa Stradivarius para o momento de um grande concerto. Né? Eu estou conversando aqui com o Etevaldo Siqueira, comentarista de tecnologia da CBN, diretamente do estúdio da CBN, da FutureCom, na zona sul de São Paulo, FutureCom que aconteceu durante toda a semana. Etevaldo, ainda sobre essa coisa de compra inteligente, eu preciso o quê? De mais regulação do governo? Porque em algum momento eu imagino que o consumidor tem sim poder, mas quem tem poder é o conjunto de consumidores. O consumidor só não tem poder. Aí como é que eu junto essas pessoas todas? A internet dá a noção de que todo mundo está na mesma toada, mas a internet divide como ninguém. Junta como ninguém e divide como ninguém. Até porque boa parte fica anônima também. Eu preciso de um governo mais atuante, de governos mais atuantes para regulação. Essa coisa de, não, aqui você vai ter que vender sim só o Word, senão não entra no meu país. Os europeus fizeram uma pressão uma vez, me lembro da história da Microsoft, que eles fizeram concessões à Europa que não fizeram para o resto do mundo, porque houve pressão de governo. Os governos estão conseguindo acompanhar essa mentalidade da indústria e aí vão olhar para a indústria e dizer o seguinte, a indústria está para me oferecer serviço que eu quero comprar e não que ela quer vender só? Os governos estão com um passo à frente. Alguns governos, eu não vejo isso no governo brasileiro ainda, não é má vontade não. O governo brasileiro já fez um imenso discurso de software livre e aberto e eu não tenho, né, não recebo por imposto de renda nenhum software Linux, né, para poder rodar se eu quiser, tá certo? Então há um pouco de hipocrisia, quer dizer, um pouco de discurso demagógico em alguns lugares. Agora, se você vai à Finlândia é quase que uma utopia. Lá o governo realmente estabelece regras, né, em função do interesse do cidadão. E ele vai ouvir o cidadão, vai discutir, vai recolher as sugestões e vai materializar. Né.
e impõe para a indústria as obrigações. Ela não, se ela quiser vender outras coisas, ela vai vender, mas ela não vai ter realmente nenhum apoio, quer dizer, ela vai ser obrigada a oferecer um padrão. Tá certo? Por exemplo, a NTT exigiu que os velhinhos de lá, que são os mais conservadores, eles tenham um celular que só tem uma teclinha verde e uma vermelha, além dos números aqui. Uhum. Verde para fazer a ligação e vermelho para interromper. Porque os velhinhos são conservadores e disseram, não quero caixa postal, não quero baixar música, não quero joguinho, não quero GPS, câmera, nada. Não quero um celular com teto solar. Nada. Ele quer o mais simples e que em japonês eles chamam de bakachon, que quer dizer débil mental. Tá certo? Então, se eu sou o débil mental, eu só quero isso aqui, tá? Para mim é para falar. Faz a ligação, envia e interrompe, tá certo? E acaba ali. É um direito que eles tinham, tá certo? É um celular baratíssimo, tá certo? Porque ele não tem sofisticação, não tem muita eletrônica ali dentro. Mas ele não aceitou, para usar uma expressão sua, de a pouco ser escravizado Exatamente. Pela indústria, pela tecnologia. Exatamente. Tecnologia está feita para ajudar, não para complicar a sua vida, não é? Porque muitas vezes você é escravizado. Você fica refém de um determinado padrão, ou de um modelo, ou de um aparelho, tá certo? Né? E vai custar uma nota para você poder escapar daquilo, e aí o governo devia realmente proteger o consumidor. E outra, quando se fala em defesa do consumidor, não é só no produto, tem que defender no serviço também. Eu vejo os PROCONs aqui no Brasil, eles só defendem o cidadão contra os abusos da indústria privada ou das empresas privadas. Não nos defende do governo. Você viu algum PROCON processar a Infraero pelo apagão de 1 ano e meio que nós tivemos? Podia processar a Receita Federal por estar atrasando a restituição do imposto de renda. Eles fazem o que eles querem com a gente, está certo? Né? Veja-se quantos acidentes, milhares de acidentes que ocorrem nas estradas por falta de manutenção, são as piores estradas do mundo que nós temos. Uhum. Né? Quanta gente já morreu por causa disso, está vendo? Né? Difícil, eu não conheço alguém que recebeu indenização por isso. Né? Assistência à saúde, que é das mais pobres do mundo, os hospitais públicos desse país, a qualidade da educação, por melhor que tenha sido o progresso nos últimos anos, quantitativo sim, quer dizer, qualitativo quase nada, tá certo? Se nós analisarmos aí. Então você tem os nossos problemas de previdência, de saúde, de educação, de segurança, de estradas, que são coisas predominantemente públicas, quer dizer, e o cidadão realmente é abandonado. Aí não há PROCON nenhum, tá certo? Nessa hora que eu vou principalmente à justiça aí, depois da Constituição de 88, nós tivemos a possibilidade de reclamar, né? O Ministério Público passou a assumir essa função de defesa da sociedade, mas mesmo assim eles não encontram base legal para nos defender. A falta de uma legislação, você tem legislação para tudo, mas a defesa do consumidor é muito pobre, ela é muito específica enquanto se trata de responsabilizar empresa privada, prestadora de serviço ou produtora de bens, certo? Eu acho que está certo isso aí, que não podem esquecer que nós dependemos muito de serviços e produtos, né, da área do governo, tá certo? Né? E os governos são os primeiros a não querer isso. Tá? Eu estava dizendo hoje que nós temos a maior incidência, as maiores alíquotas de impostos do mundo em gasolina, na TV, né? Em energia elétrica e em telecomunicações. Não há nenhum país do mundo que em telecomunicações chega a cobrar 43% de impostos. Quer dizer, quando você paga R$100, 43% daquilo significa imposto. Isso significa 10 vezes o lucro de todas as operadoras do país, tá certo? Quer dizer, o maior sócio das telecomunicações privatizadas é o governo. Tá certo? Enquanto
que benefício? Qual é a sinceridade de um governo que fala em inclusão digital e cobra isso? Hoje nós tivemos um anúncio aqui de que o governo do Estado de São Paulo eliminou o ICMS na banda larga. Para até 1 mega, não é? Até 1 mega, tá certo? Eu acho que é um primeiro passo, quer dizer, que deve ser saudado entusiasticamente como o começo de um processo, né? Nós temos que tirar imposto o máximo possível. Daqui a 10 anos, 1 mega vai ser uma brincadeira, quer dizer, nós vamos ter que passar para 2, para 4, né? A isenção tem que ir subindo, para que a pessoa física, o cidadão, tenha acesso àquilo, tá certo? Como, de outro lado também, nós temos que pensar em formas que desonerem os combustíveis de uma maneira geral, a energia elétrica, tá certo? Por que o governo faz isso? Porque é fácil de arrecadar. A companhia elétrica recolhe para ele, tá certo? As companhias telefônicas e celulares é que recolhem para ele. São setores formalizados, eu sei onde cada um está, né? Exatamente. Né? Eu consigo cobrar rápido, né? E outra, falta também a nós uma campanha, né, que eu acho que é botar a boca no trombone e dizer, veja na sua conta, as próprias operadoras deviam colocar lá em vermelho, nesta conta você está pagando tanto de imposto, equivalente a 43%. Né? Aí o cidadão vai perceber, porque hoje o cidadão brasileiro ainda não se preocupa com o peso dos impostos na vida dele. Mas o setor privado também não tem essa independência toda. O setor privado tem receio do que fala do e sobre o governo, não é? O setor privado é acovardado, de uma maneira geral, tá certo? Porque ele acha que ele vai criar determinados, digamos, problemas de relacionamento. O Banco do Brasil não vai dar crédito, a Caixa Econômica também. Tem isso. O imposto de renda vem em cima, a Previdência, ele vai ser vítima, talvez, de uma perseguição. Isso ele tem medo, ele pensa assim. E você vê o setor privado brasileiro dessa maneira, se você comparar, por exemplo, com a meca da tecnologia de um país grande, e aí o caso, nós estamos falando dos Estados Unidos, qual é a relação? Até porque a relação da democracia americana e a democracia brasileira, elas são bem diferentes. A noção do cidadão, de direito do cidadão americano, do cidadão brasileiro também é muito diferente. Nós temos uma capacidade enorme aqui no Brasil de resolvermos coisas que aparecem de repente. Isso é uma versatilidade brasileira, mas a gente tem noção de direito muito menor do que um americano, isso é notório. A empresa americana, o setor privado americano e o governo, qual é a avaliação que você faz olhando para esse caso brasileiro que você acabou de dizer? Lá existem duas coisas bem diferentes. A consciência do cidadão, de defesa dos próprios direitos, é muito mais desenvolvida por uma democracia muito mais longa, por uma tradição cultural que ensina o cidadão a reivindicar e a se defender de qualquer tipo de exploração. E lá tem uma força muito grande das associações de defesa do consumidor. Se você pega um Ralph Nader, por exemplo, um cara que se projetou nacionalmente, né, punindo até a publicidade falsa que se fazia na televisão, de uma lona de freio que garantia segurança numa distância de freagem menor do que 100 metros a 120 km por hora. Ele mandou fazer testes e todos os carros capotavam. A empresa fabricante foi condenada a fazer a mesma campanha para dizer, nós mentimos, a nossa lona de freio, né, não faz isto aqui. Não garante a segurança. Não garante segurança. Certo? Isso arrebentou com a empresa. A empresa vai à falência. Ela é castigada de uma maneira brutal. Existem exemplos dessa natureza. Outra coisa que eu acho que também é que a própria legislação, não é que não haja lobbies e não haja distorções, há muito espaço a ganhar. Só lembrar que os direitos étnicos nos Estados Unidos são coisa muito recente. Lembrar que o Martin Luther King morreu em 1963, 68, desculpa. Só nesses 40 anos que os direitos raciais, né, se tornaram mais amplos e democráticos, tá certo? Você imaginava, nos anos 60, ter um negro na presidência da República dos Estados Unidos? Com o tamanho da popularidade com que foi eleito. Né? Exatamente. Né? E, então, o que a gente percebe hoje,
esse exemplo, que era só válido para os Estados Unidos, começa a ganhar um mundo. A internet abriu isso para o mundo inteiro, não só dos Estados Unidos. Né? A defesa do consumidor na Inglaterra. A Finlândia, eu acho que é um exemplo que pode servir melhor para o mundo, porque ela é quase que uma utopia, um país de 5 milhões de habitantes, né? E que consegue, primeiro, o maior padrão educacional do mundo, quer dizer, as leis sociais mais avançadas, e é um país que tem 2 décadas de desenvolvimento realmente econômico de primeiro mundo avançado, tá certo? Uma renda per capita de quase 40 mil dólares, tá certo? Mas tem um padrão de vida e lá o direito do cidadão é profundamente respeitado. Eu nunca vi políticos, deputados e governantes serem admirados pela população. Tá certo? Né? Eles admiram, o professor tem status, né? O professor ganha bem, tem um alto nível de preparação, né? E é respeitado e admirado pela comunidade deles. Tá certo? Então, onde a educação, né? E outra, eu chego numa sala de aula de lá, onde é que estão os computadores? Não, nós não usamos computadores em sala de aula. Né? O computador, um laptop desse para cada criança, é um elemento de dispersão. Mas, puxa vida, vocês não ensinam informática? Não, ensinamos. Tem uma sala do lado aí, que há um professor que conduz os alunos e ensina tudo, todos os aplicativos, sistemas operacionais. Mas não na sala de aula. Sala de aula não. E aqui eu vendo a ideia de que cada aluno com computador dentro da sala de aula é sinal de progresso. Isso a mim não me convence. Eu não vou dizer que é uma bobagem, porque seria uma expressão muito dura, tá certo? Mas não é a melhor solução. E não é uma solução para o Brasil, tá certo? O Brasil precisa ter acesso à tecnologia, sim. Acesso à informação, sim. Agora, na escola primária, o computador não faz nenhum milagre. Os Estados Unidos fizeram em Nova York 2 escolas modelos. Uma altamente informatizada com computador e outra sem nenhum computador. Mas com os melhores professores, com o melhor material didático de ensino, a melhor didática face a face, olho no olho, né? Depois de 3 anos, né, o aproveitamento desta tradicional, sem informática, foi muitas vezes melhor do que o da outra. Isso é um fato. Etevaldo, você que é um especialista em tecnologia, dizer isso e trazer esse exemplo chama a atenção, porque não raro você tem a ideia do estereótipo, né? Quanto mais maquininhas eu tiver em volta, mais eficiente eu vou ser. Seja em qualquer lugar, no trabalho, na educação. Até que ponto você acha que comunicação via e-mail resolve? Ela resolve uma porção de coisas. Eu acho que ela tem uma grande utilidade. Mas tem um limite para a comunicação via e-mail? Eu sou do tempo do mural, eu sou jovem, eu tenho 37 anos, mas eu sou do tempo do mural. Você chegava na empresa, tinha um mural, tinha todos os recados ali, e tinha até um relacionamento social, porque o sujeito estava do seu lado vendo o mural, e já tinha um papo, e enfim, alguns casamentos devem ter começado ali, essas coisas todas. Claro que tem exageros, a tecnologia chegou e ninguém vai questionar, muito pelo contrário. O que se faz hoje resolvendo coisas por computador, você perderia muito mais tempo. Certo. Mas há um limite para o uso da tecnologia? Esse exemplo da escola que você traz agora, há um limite onde a tecnologia passa a comandar a sua vida e não a ajudar a sua vida? Se nós não tomarmos conta, e isso é importante preparar o usuário, dizer, a tecnologia tem que estar a serviço da sua vida, do seu conforto, da sua segurança, da sua cultura, do seu trabalho, mas não o inverso. Você não tem que ser escravo da tecnologia. E isso é um lado comportamental. Uhum. É ensinar a pessoa, chega no fim de semana, eu desligo o meu celular, tá certo? Eu vou ouvir a música que eu quero ouvir música. E eu, entre um violino eletrônico e um acústico, eu prefiro o acústico, tá certo? Chamo 2 amigos e vou tocar com eles. Coisa mais analógica do mundo é um Stradivarius, violino? É Stradivarius? É uma cópia dele. Tá certo? Não é um Stradivarius que eu não teria recursos para comprar. Mas, então, quando você tem que criar um estilo de vida para você que permita você se libertar. E é o esporte, é o contato com a natureza, são as artes, a música é uma delas, talvez a melhor, que permite, né?
Etevaldo, eu preciso fazer mais 2 ou 3 perguntas aqui. Bom, primeiro, sobre essa coisa da tecnologia, voltando à questão da educação, os engenheiros que estão saindo hoje das escolas, de qualquer escola de engenharia do mundo, de tecnologia do mundo, esse engenheiro está saindo com a mentalidade que saiu aquele dos anos 70, de que vou criar uma máquina super poderosa, mas que não necessariamente atenda às necessidades das pessoas, ou esse novo engenheiro está saindo com essa mentalidade preocupada de que, olha, a tecnologia é bom sim, facilita a sua vida muito, mas tem um limite, e eu vou fazer um equipamento que sirva para você, e não que você fique a serviço dele. Esse engenheiro novo está saindo com essa mentalidade, ou a escola não chegou nesse ponto ainda? Eu temo, pelo que eu conheço, eu não conheço uma faculdade e uma universidade que ensine esse lado humano, comportamental, para o seu engenheiro. Por que não raro exige-se um lado humano do médico, da faculdade de medicina? Isso é fundamental. A engenharia também precisa ter, o jornalismo precisa ter, qualquer outra universidade precisa ter. Sem dúvida nenhuma. Mas são 3 pontos, Piotr. Primeiro, esse lado humano. Segundo, os engenheiros de hoje não estão preparados para o século XXI. Os que estão saindo agora da faculdade, eles não sabem o que é teraescala e nem o que é nanoescala. A nanoescala, as coisas menores possíveis que levam à nanotecnologia e objetos minúsculos de escala atômica, né? E ele não foi preparado para conhecer isso e conhecer todas aquelas coisas. Por que a madrepérola tem aquela cor diferente? Por que o arco... O que explica o arco-íris, por exemplo, que não tem uma tinta lá dentro, né? Não tem um pigmento, não, um efeito puramente óptico, né? E ele não conhece a nanoescala e não conhece a teraescala, que é exatamente o oposto, que é a escala das grandezas, né, astronômicas, tá certo? Para trabalhar, por exemplo, em astronomia, ele tem que estar preparado ou para viagens espaciais, que serão, né, coisas relativamente frequentes ao longo do século XXI, quer dizer, a comunicação espacial e outras coisas. Então, essas 3 coisas deviam ser disciplinas obrigatórias, essenciais, em qualquer curso de engenharia. Engenharia civil, eletrônica, mecânica, o que fosse. Certo? Ele teria que dominar realmente esse campo, para humanizar a tecnologia. Saber que o que ele está fazendo vai ser usado por pessoas, né? Por crianças, né? E que aquilo pode causar problemas, né? Ou que tem que resolver, não escravizar também, não querer resolver tudo pela tecnologia, tá certo? Que às vezes a solução do engenheiro é realmente... O engenheiro criou o videotexto nos anos 70, que era a internet jurássica da época, tá certo? Porque um engenheiro inglês, né, achou que todas as linhas telefônicas ficavam ociosas à noite, ele inventou um sistema de terminais para ocupar essas linhas à noite, e achando que milhões de pessoas iriam aderir àquilo, quando a velocidade de transmissão era de 75 bits por segundo, tá certo? Bom, 75 bits por segundo é alguém datilografando, catando milho, tá. Você via o texto sendo datilografado na sua frente assim. Ninguém tinha paciência para aquilo. A Telesp chegou a utilizar videotexto em São Paulo, e eu tinha na minha casa experimentalmente, né, eu estava procurando restaurantes e indicações de cinema para aquele dia, né? Aí chega a minha sogra, diz assim: que televisãozinha chata que você tem, né? Eu disse: o que você está procurando aí? Eu disse: eu estou procurando. Ela foi lá e trouxe o Jornal da Tarde. Ela falou: tem tudo que você quer, você acha em alguns segundos. Era verdade. Você lê mais rápido, inclusive, muito na sua velocidade. Então, videotexto era uma solução em busca do problema, tá certo? Era o contrário, tá certo? E há quanta coisa que nós tivemos no mundo que não pegou, tá certo? Então, aí está o mote para a minha penúltima pergunta. Que maquininha que você acha mais inútil que foi inventada, para a gente terminar essa entrevista com bom humor aqui? Não que não tenha sido com bom humor, falamos de vários assuntos sérios aí, bem-humorados também. Uma maquininha, na sua opinião, que foi inútil ter sido inventada?
Olha, tem montanhas de maquininhas inúteis. Vamos pensar em uma ou duas. Mas vamos pensar. Porque a pergunta seguinte é absolutamente o inverso, mas vamos lá. O que... se nós imaginarmos... Você pode falar mal do teletexto. Dos objetos mais simples. E note que há coisas inúteis que acabam pegando pela propaganda. Coca-Cola é um exemplo, tá certo, né? Por quê? Nós estamos dando o prêmio Framboesa de Ouro para a tecnologia. Framboesa de Ouro é um prêmio do cinema americano para os piores, né? É o oposto do Oscar, mas vamos lá. Se você imaginar determinadas soluções, como, por exemplo, a caneta esferográfica, ela levou mais de 20 anos para chegar a você ter uma que não borrasse, que não soltasse tinta no seu bolso. Né? O que nós pagamos, o mico que nós pagamos durante 2 décadas para ter uma coisa dessa, né? E os russos notem bem, porque se você usar uma esferográfica em pé, ao contrário, com a ponta para cima, você não consegue escrever para cima. Isso. Porque ela trabalha na gravidade. Tá? Os americanos gastaram milhares de dólares para desenvolver uma esferográfica especial que escrevesse para cima. E aí eles perguntaram para os russos, como é que vocês resolvem? Disse, nós usamos um lápis, tá certo? Mais simples. Bom, então a pergunta inversa agora é, qual a maquininha que você acha que precisa ser inventada rapidamente que vai ter uma utilidade imensa? Olha, você sente falta de qual maquininha? Para resolver o quê? Você tem uma maquininha que... Eu vi um protótipo, e acho que ela está sendo inventada agora, que é um carregador de celular, universal. Mas que você não precisa colocar na tomada. Tem uma manivelinha que você... Ele multiplica a rotação, né? Com 2 minutos de rotação aqui, você carrega o seu celular por 5 horas, certo? E você carrega em qualquer lugar que você tiver. Não precisa ter energia solar, não precisa ter energia elétrica. Não precisa pagar $40 do adaptador. Exatamente. O exemplo que foi dado aqui hoje foi um dos casos mais curiosos. Na Índia, há pequenas cidades que não têm energia elétrica, mas têm um celular. Para que a estação radiobase funcionasse, eles chamam a comunidade e dizem assim, olha, quem é que usa bicicleta aí? Então, nós vamos fazer aqui um revezamento nessa bicicleta que carrega as baterias da estação radiobase celular. Está funcionando. Não é uma cidade, são mais de 500 pequenas vilas na Índia em que a energia elétrica é mantida com a força muscular humana, tá certo? Em bicicletas que estão movendo dínamos geradores, tá certo? Talvez fosse bom inventar alguma maquininha, ou a energia solar, que é um desafio. Nós precisamos dominar a energia solar o mais depressa possível. Precisamos dominar a tecnologia do hidrogênio o mais depressa possível, que são não poluentes e com recursos abundantíssimos, tá certo? E até a maneira de produzir eletricidade, quer dizer, elas seriam 2 soluções magníficas, tá certo? Etevaldo Siqueira, comentarista da CBN. Etevaldo, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Talk Show, também ao público que nos acompanhou aqui no estúdio da CBN, na FutureCon, nessa semana aqui no estúdio da CBN. Vamos esperar o futuro agora, o que ele vem, não vem? Bem. Não tem novidade nisso, né? Não, eu acho o futuro é como a morte, né? Ele chegará um dia para todos nós, tá certo? Mais próximo ou mais longo, mas eu acho importante que a gente possa pelo menos saber para onde nós estamos caminhando. Né? E outra, ficar equidistante de 2 posições extremas diante da tecnologia. Não ser deslumbrado por ela e não ser apavorado por ela. Você tem soluções para os 2 extremos, sabe? Porque a tecnologia tem que ser colocada a serviço do homem, né? De acordo com os nossos parâmetros, de acordo com a minha vontade. Eu desejo a escola mais eficiente, porque eu me lembro dos bons professores que eu tive na vida.
Professores que não precisavam de banda larga, não precisavam de computador, não precisavam de tecnologia nenhuma, mas o encanto que eles geravam pelo conhecimento, pela curiosidade, pelos livros, tá certo? Pela leitura, né? Era fantástico. Tecnologia movida a talento humano e não o contrário. Né? Exatamente. Mas eu fico com a sua frase, não se deslumbre nem se apavore, a tecnologia está aí para ajudar. É verdade. Etevaldo, obrigado. Nada. Ficamos por aqui então com esse talk show, esse bate-papo com Etevaldo Siqueira, comentarista de tecnologia da CBN. Etevaldo, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.